Salve Maria, sou o missionário Seu Roberto. Um vídeo aqui refutando um protestante que diz estar refutando Moisés Rocha. Falou que 40 segundos de heresia. Vamos ver. 40 segundos de pura heresia católica. Presta atenção no que esse moço fala. Os protestantes, eles são os conhecedores da verdade. Eles são a verdade. O que a Igreja Católica prega é uma mentira, é uma farsa. Engraçado, ô pastor, você gosta de criticar muito a igreja, os profetas da igreja, etc. Me fala uma coisa. Mateus 16, 18, ali a profecia está sobre quem? Outra coisa, me fala outra coisa. O Espírito Santo desceu em Atos Apóstolos 2. Quem primeiro pregou? Quem primeiro anunciou? Que interessante, né? O Pentecostes desceu ali aonde? Que igreja? A igreja se tornou pública por causa de quem? Por causa do Pentecostes. É uma igreja evangélica? E quem está ali orando junto com os apóstolos, esperando o Paráclito? Para essa igreja se tornar pública. Cara, nunca vi tanto surgindo cada dia mais, cada tipo de pastores só. Misericórdia, cara. Eu sou a verdade, eu conheço a Bíblia. A Igreja Católica é uma mentirosa. Meu, essa Bíblia aqui vem da onde, meu querido? Aonde você veio essa Bíblia? Olha só, católicos, vamos estudar mesmo, cara. Existe Pentecostes fora da igreja católica e fora da presença de Nossa Senhora. Eu preciso falar. Se você procurar no dicionário o que é pentecostal, lá vai escrever assim, ó: aquele ou aquilo ou aqueles que estavam presentes em Pentecostes. Peraí, qual é a única igreja que estava presente em Pentecostes? A Igreja Católica. Então quem pode se identificar como igreja pentecostal? Não é as de fora, somos nós. Porque para ser pentecostal, precisa estar presente em Pentecostes. E qual a única igreja que estava presente em Pentecostes? Católica, Apostólica, Romana. Pode aplaudir. Meus amados irmãos, eu tenho observado esse moço e ele só fala besteira, essa que é a realidade. Primeiro, que não estava presente lá a Igreja Católica, um grande erro. Não estava lá instituição religiosa, estava lá um povo, uma igreja orgânica, 120 pessoas, ok? Aonde que Moisés Rocha falou besteira, pastor? O Espírito Santo ele desceu ali em qual igreja? Tinha igreja protestante? Não, é uma igreja orgânica. Meu irmão, a igreja... 120 pessoas. Dá uma pausa aqui. Na Bíblia se tornou pública por causa do Espírito Santo. E tinha ali certo 120 pessoas. Quem são essas 120 pessoas ali reunidas? Aqui, ó, Atos Apóstolos 1:15, ó. Em daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos. Na assembleia que reunida, que costumavam 120 pessoas. Ó. Aqui você já vê o pastoreio de Pedro. Os apóstolos estão ali reunidos, junto com quem? Com a Maria, que tem um outro vídeo dele falando mal também de Nossa Senhora. Ó, todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ó. Aqui são os irmãos, os discípulos que se converteram. Certo? E o Espírito Santo desceu aonde? Em quem? Aqui, ó, Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações, entende só com sua própria língua materna, para não ter essa divisão que você tem aí na sua igreja que você fundou. Olha só, e primeiro quem começou a pregar, ó, Atos Apóstolos 2, olha só, começou a edificar a igreja. Claro que não tinha uma igreja fundada. Claro que não tinha uma igreja edificada. Como você diz, uma igreja orgânica, com os prédios. Não, meu irmão. Os apóstolos vão trabalhar para edificar a igreja. E Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Por inspiração e força melanculosa do Espírito Santo. João 16, 12, 13. Aonde que Moisés Rocha falou besteira? Aonde deixou o Espírito Santo que foi sobre a sua igreja? Aonde? O que
Rocha tá falando. Vai lá e refuta o cara então, meu querido. Você falou que tá observando ele faz tempo, então você vai lá, entra na live dele, ou entra, vai lá em Minas, lá onde é o trabalho que ele tem de rua, de acolher os irmãos de rua, etc. E refuta o cara. Aonde? Ô pastor, mais um cara que se diz conhecedor da verdade? Então não estava ali. Sim, você conhece a sua verdade da sua igreja que você fundou. Você não conhece a igreja católica que Cristo fundou e edificou sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta tendo por pedra angular Cristo. 1 Coríntios 2:20, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Coríntios 20:28, deu pastoreio a Pedro. Meu irmão, catar pedaço de versículo para perseguir a igreja é fácil, meu irmão. Quero você pegar a pregação dele toda. Você vê o argumento e procurar na Bíblia, porque esse cara já leu a Bíblia mais de 10 vezes, cara. Leu mais que você, se for brincadeira, cara. Tô defendendo o cara, meu, porque eu amo o cara é um pregador, meu. Não fica fazendo esse joguinho, o cara tá defendendo a igreja que Cristo fundou, cara, não é a sua igrejinha que você fundou. Vamos lá. Congregação cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Católica. A igreja é orgânica. E, aliás, eu quero dizer aqui, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificareis a minha igreja. Jesus estava falando dele próprio. Sobre mim, você vai edificar a minha igreja, mas não a igreja instituição CNPJ. Engraçado, é a mesma falange. Só que interessante. Sobre ti, Pedro, eu fundarei minha igreja. Então, Cristo, ele fundou a igreja e ele saiu para fundar a igreja por aí? Não, ele deixou seus apóstolos para edificar a sua igreja. Ele fundou a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. João 1:42. Quem é Pedro? A Quefas. Sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja. Quefas, João 1:42. Vai ser edificado sobre o fundamento do apóstolo. Então, não é uma igreja orgânica, não é igreja fundamento de homens, não é igreja Martinho Lutero, de Macedo, a sua igreja, não. É uma igreja que quem sustenta esse sustentáculo, 1 Timóteo 3:15, são os apóstolos, os 12 apóstolos. Que sustenta essa verdade. A verdade vinda celeste será conhecido pela igreja. Porque o Espírito assiste essa igreja. Mateus 28:20. Olha só. Então, não vem com essa conto de fada, essa mentira, essa farsa. Cristo fundou uma só igreja. Desceu um só Pentecoste. Não vários Pentecostes. Segundo Coríntios 4, irão pegar vários Jesus diferentes. Que é uma dessas suas igrejas. E Paulo fala aqui, Coríntios 12. Não tem como, cara. E se você for refutar Moisés Rocha, você vai tomar uma pisa. Aqui, Coríntios 12. 1 Coríntios 12:12, Olha só. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós para que formar um só corpo. Judeus ou grego, escravo e livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Olha só. Desceu o Espírito Santo ali, para formar um só corpo. Primeiro a pregar, Pedro já está sendo edificado a igreja. Meu irmão, para, meu. De templos vivos, de cartas lidas. Então, a primeira ignorância dos católicos é dizer que Jesus estava fundando a igreja católica, por isso a basílica. Não, fundou a sua igreja aí que você fundou, que você está pregando a palavra. Foi essa aí que Cristo fundou. Não foi a igreja católica, foi a sua igreja. Não foi a igreja católica, foi a universal. Não foi a igreja católica, foi a mundial. Não foi a igreja católica, foi a plenitude. Não foi a plenitude, foi a adventista. Qual a igreja que Cristo fundou então, meu querido? Pelo amor de Deus, né, meu? Outro.
Vamos refutar você, cara. Infelizmente, cara. De São Pedro. Então isso é uma heresia, isso é falta de conhecimento. Quando Jesus fala sobre essa rocha, Jesus está falando sobre mim, você vai edificar a igreja. Jesus não está falando sobre tu, Pedro, vai edificar a igreja, tá? Porque Pedro é um mero mortal. A igreja não deve ser fundamentada em homens, mas nele próprio. Segundo... Então já cai por terra a igreja que Martinho Lutero fundou. Martinho Lutero é mortal, porque sendo Martinho Lutero mortal, por que ele vai fundar uma igreja então? Viu como? Se você for prestar atenção, cai em contradição nas próprias palavras. Cristo, ele não é mortal, ele é Deus. E a revelação que foi dada a Pedro não foi revelação de homens. Pedro, não fui a carne, nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Certo? E tanto que Cristo muda o nome de Pedro para pedra, para a gente entender quem é essa pedra que vai edificar a igreja que Cristo profetizou. A igreja que Cristo fundou. João. É fácil você pegar um vídeo do Moisés Rocha, 5 minutos, ou 1 minutinho, pregando e pregar em cima. Fazer aquela lavagem. Fazer aquela distorção. Vai lá e chama ele para refutar. Refuta o cara, meu. Você não tá observando o cara? Você tá seguindo o cara, não tá? Eu sigo o Moisés Rocha. E fico apaixonado cada vez mais que eu aprendo com as pregações dele, cara. Aqui, ó. João 1,42, ó. Levou Jesus, e Jesus fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra, ó. Agora você vai ali em Mateus 16, você entende o texto. Cristo fundou a igreja, e os apóstolos que edificaram essa igreja, ó. Diz Mateus 18. Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ó. Sobre esta pedra, a pedra de ângulo, Cristo, e a pedra que vai edificar a igreja, Pedro e os demais apóstolos que ele escolheu. As apóstolos que ele capacitou. Onde está isso, servo Roberto? Você pegaria em 1 Pedro 2, do 4 em diante ali. Quais outras pedras vivas? Edificar esse edifício como sacerdócio santo. Entendeu? Não tem como, cara. Se fosse você, eu parar de perseguir a igreja católica, que você vai tomar um couro direto na palavra. Observação que eu percebi, esse moço não conhece a Bíblia. O dia de Pentecoste, ele era comemorado... Não conhece Bíblia, Moisés Rocha? Então, você conhece Bíblia, então. Você é o conhecedor da Bíblia. Ô, Moisés Rocha, vai ter um estudo com o cara lá, cara, que o cara conhece Bíblia, você não conhece. Você já leu a Bíblia quantas vezes, Moisés Rocha? Umas 8 vezes? O cara já leu mais que você, meu irmão. Então, vai lá ter um estudo com o cara, porque o cara, ele é conhecedor de Bíblia. Como os protestantes é conhecedor de Bíblia. Sim. Conhecedor de Bíblia? Sim. Para distorcer a Escritura. Para dissipar, mutilar a Escritura. Ô, meu querido. 50 dias após. Vamos ver mais aqui. Vamos para frente um pouquinho. Na Terra, pela primeira vez, batismo do Espírito Santo, por volta do mês de junho. Porque nós já sabemos que a data da Páscoa era dia 14 de abril. Então, creiais em Jesus Cristo, sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Então ali ficou os primeiros frutos, uma simbologia, os primeiros frutos das colheitas. Foi ali que... Tá bom, meu irmão. Misericórdia, sua pregação, hein? Para finalizar aqui, ó. Em João... 16, 12 e 13. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. O Espírito Santo desceu ali em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo encheu aqueles homens, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito da Verdade. Tudo que Cristo ensinou a ele está pregando. Com o único propósito,
edificando a igreja. Não por inspiração humana, mas o próprio Espírito Santo. A Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que ora junto com Maria. Essa é a minha resposta. Não vou entrar nem muito num contexto, porque o cara conhece a Bíblia, cara. Muito. Do jeito dele, claro, né? Salve Maria. Essa é a resposta em defesa aí do nosso amigo Moisés Rocha, né?